O Luizito Soares, atacante do Grêmio, ele deu uma entrevista à revista Placar falando sobre o interesse do Flamengo ainda no início de carreira e ele chegou a ser rejeitado pelo Flamengo, né? Ele falou sobre essa situação, nós temos as aspas aqui do Luizito Soares, você conferiu primeiro nas redes sociais da Jovem Pan, @Jovem Pan Esportes. Na ocasião, o pistoleiro tinha apenas 19 anos, era uma jovem revelação da base do Nacional do Uruguai, atraiu a atenção de vários olheiros da América do Sul e um dos que foi a Montevidéu analisar o centroavante foi o Andrade, ex-volante, que à época trabalhava como observador técnico do Flamengo. Ele viu o Soares em ação, mas não se impressionou e vetou a contratação do Soares pelo Flamengo. O Luizito foi sincero nessa entrevista, nós temos aqui as aspas. Ele disse o seguinte: é verdade que o Flamengo me analisou. Isso foi em 2004 ou 2005, creio. O Flamengo foi me ver jogar. Inclusive, me disseram que havia um interesse, mas que não gostaram da minha partida. Nessa época, eu errava muitas chances de gols, então a rejeição era algo normal. Mas essas situações acontecem muito com jogadores jovens, de 17, 18 anos, que fazem testes em outras equipes e não vão bem. Fecha aspas, a declaração do Luizito Soares. Depois acabou se tornando um dos grandes centroavantes aí do futebol mundial, né? Jogador de Copa do Mundo, jogador com passagem pelas grandes equipes da Europa, Barcelona, Liverpool, até agora, no momento mais recente, Atlético de Madrid, e se transferiu para o Nacional, agora no Grêmio. Mas e aí, Mauro César, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Flávio, é aquela coisa, né? Você pode acertar, pode errar, mas nesse caso aí, assim, difícil a gente cravar ou determinar qualquer coisa. Mas dá para dizer, claro, obviamente, que o Flamengo, de alguma forma, deixou passar o Luizito Soares, Mauro. Eu acho que a coisa é um pouco mais complexa, porque, primeiro, para tirar o Luizito do Nacional, tinha que pagar uma grana, que eu não sei se o Flamengo teria em 2004 esse dinheiro, né? O Andrade podia chegar e fazer um relatório assim, não, o cara é um gênio. Aí chega lá no Nacional, eu quero contratar seu atacante de 19 anos. Tá bom, quando você tem aqui nada, vou vender para o Ajax tem um dinheiro. Ele foi para o Ajax, foi para a Holanda, depois foi para a Inglaterra, depois para a Espanha. Agora, isso também é uma diferença muito grande do como é hoje e como era nessa época, né? Até esse período aí, você mandava uma pessoa, podia ser o Andrade, qualquer outro, era muito aleatório. O cara vai lá ver 1, 2 jogos, dá azar do cara jogar mal, e tem um contrário, o cara jogar bem pra caramba, isso é uma porcaria. Naquele jogo danado do cara fez 5 gols. Aí você fala, o cara é uma máquina de gols. Aí contrata ele. Chega aqui, o cara não joga nada. Aquilo foi um dia atípico na carreira dele. Né? Com relação ao Borja, né? Eu fui até buscar lá. Exato. Borja, mas aí já dava para perceber, né? Já tinha mais informações. Hoje assim, existem ferramentas. Inclusive, em algumas redações a gente tem isso e tudo, né? Alguns colegas até que trabalham mais com questão tática têm em casa para trabalhar com isso. Se você chegar e falar assim, eu quero ver laterais de 25 a 28 anos, rápidos, que cruzem bem com a perna direita. Vai aparecer ali um monte deles ali, aí você vai selecionar. Você tem como filtrar essa informação sem se mexer. Você tem um sistema que te oferece isso tudo. Na época era uma coisa muito mais intuitiva, né? O cara ia lá olhar o cara no campo, aquela coisa dos olheiros, né? Hoje não, hoje o observador, que é o scout agora do clube, ele trabalha com dados, com números, e vai ver o cara em ação também, que é uma espécie de, talvez, prova final para ver os movimentos em campo, comportamento, aquilo que a televisão não mostra, a imagem da transmissão do streaming não mostra, aí é o remate final. Outra questão também que hoje, o clube que trabalha direito faz isso, né? Ele se informa sobre o comportamento do jogador fora de campo, claro. Se o cara é encrenqueiro, se o cara vai bem, se ele obedece taticamente aquilo que o técnico passa. Às vezes o jogador é bom, mas esse cara não aceita. Se bota para jogar na direita, ele fala que não sabe, ele cria caso e tudo, às vezes o clube desiste, fala, não, eu não me interessa, assim, eu prefiro o outro aqui que de repente nem é tão bom, mas vai me entregar o que eu preciso. Hoje está muito mais sofisticado. Nessa época era mais intuitivo de fato. E também nessa época eu não sei se o Flamengo teria em 2004 condições de contratar, porque os clubes uruguaios também não tem uma plaquinha assim, leve meu jogador de graça. Não é assim. Tem que pagar e tem que pagar direito. E o Ajax logo depois chegou e levou o Luiz Soares. E é interessante, ele foi bem sincero ali quando ele falou e pedia muitos gols, né? É possível também, eu não me lembro do Luiz Soares jogando no Nacional, não vou falar a respeito, mas é possível que jovem ele tivesse algumas deficiências que ele corrigiu depois e virou esse monstro de atacante que ele é até hoje. Queria saber o scouter do Napoli com esse Kvaratskhelia. Pelo amor de Deus, o cara indicou e bateu o pé num jogador da Geórgia. Ele jogava na Rússia.
Pois é, mas pelo amor de Deus, né? Custou 10 bilhões de euros, que é uma pechincha para o mercado europeu. Mauro César, se eu tenho essa grana, eu meto lá, pô. Eu vendo tudo e boto. Pelo amor de Deus, já tem proposta de 100 do Real Madrid. E ainda tem o centroavante, o Zimmer, aqui. Também. O nigeriano, né? Nossa Senhora. O cara goleador do campeonato, não para de fazer gol. Maluco. E também foi do mesmo jeito, né? Duas contratações, assim, absurdamente certeiras. E ídolo de uma torcida calma, né? Essa altura dos acontecimentos já virou San Gennaro. Sim. Nossa, mas é impressionante. Olha, o time, o Spalletti é um cara muito elogiado. Aliás, você vê aquela matéria que repercutiu aqui no Brasil, o professor João Paulo Medina fez até um artigo a respeito no New York Times, falando sobre filosofia de jogo e tal, o deixar o jogador jogar e tal. É citado o Spalletti, né? Sobre um cara que deixa jogar, que faz o futebol, mas cito o Spalletti, cito o Diniz, como caras que, ok, tem uma estrutura tática, mas deixa sem travar o jogador. E o time do Napoli é meio o que o Guardiola chamava de caos, né, lá na frente. Sim. Meio que anárquico, deixa jogar. E os caras estão deitando. Uma delícia ver o Napoli jogar. Estão escrevendo história, né? O Napoli vai ser campeão italiano de uma forma avassaladora. Isso aí não é comum, né? Domingo ele perdeu, sábado ele perdeu, bom, agora ele só está 17 pontos na frente. Nossa, que isso. Né? Fica aquela coisa, né? Podem vir buscar, né? Tipo assim, só 17 pontos. Só 17 pontos. Mas falando aí do Suárez, Flávio, Bruno, Vanderlei, é aquela coisa, às vezes vários talentos aparecem, surgem aqui na América do Sul e os clubes brasileiros não vão buscar. Acontece bastante. Que é um mercado que o Brasil tem condições de competir. É um mercado no futebol muito mais rico, e esse tipo de observação não é bem feito, eu acho, porque nós temos competições que permitem isso. Sul-Americana, a Libertadores da América, essas fases que antecedem as fases mais importantes. Você vê muito time jogando aí quando aparece um jogador daquele time, entre aspas, desconhecido, um cara que se destaca, se uma análise for feita, talvez o preço seja bem viável para você apostar numa contratação assim. Eu acho que esse tipo de observação poderia ser muito melhor do que é feita essa observação aqui no futebol brasileiro.